Para que nós possamos nos nortear, domingo retrasado, porque domingo passado quem fez a exposição foi o nosso irmão Alex, ele pregou no livro de Apocalipse, mas domingo retrasado nós nos detivemos no segundo momento aqui de meditação no texto de Romanos, onde nós ficamos na exposição do verso 1 até o verso 5. Então hoje nós continuamos aqui do verso 6 ao verso 13. Nós vimos que nos primeiros versos, do verso 3, do verso 1 até o verso 5, o apóstolo Paulo ele é muito contundente, né? Ele traz posicionamentos duros, inflexíveis e verdades inquestionáveis, como sempre, porque ele sempre está respaldado pela palavra e teologicamente ele é muito pontual. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra algo aqui no povo judeu que é assustador, porque isso também acontece muito em nós. É termos certezas de coisas erradas. Quando nós temos certezas de coisas erradas, isso é um prejuízo terrível, irmãos. Por quê? Porque você envolve uma vida inteira e quando você se desperta, você se arrebentou porque você confiou todas as suas fichas em alguma coisa que você estava equivocado. E esse é o quadro que nós estamos aqui. Pessoas que estão confiando uma vida inteira em fichas erradas. E quantos de nós não fazemos isso? Já pararam para se perguntar quantas vezes vocês fizeram isso? Dedicaram tempo, se esforçaram, e quando se perceberam, muitas pessoas ainda falaram: rapaz, está errado, moço, não vai por aí, não faça tal coisa, e você foi de cabeça, e quando você viu, você quebrou sua cara. Isso é nosso. Eu me lembro de alguns anos, pouco tempo atrás, eu tive o desprazer de ir para a recuperação final em algumas matérias. Acho que foi 5ª, 6ª série, né? E aí, aquela coisa, né? Recuperação final você tem uma margem pequena, porque você tem que estar ali na margem, tirar a média da escola. Se é 5, é 5, se é 6, é 6, 7, 8, você tem que tirar aquela margem. Só que nós tínhamos um grupo de bagunceiros e ali nós combinamos, cada um estudou uma matéria e ficou a matéria de português com um colega, que a mãe dele era professora de português, e aí ele ficou de estudar a matéria. Aí falou: beleza, eu acho que eu tinha ficado em 2 ou 3, e a gente ia sentar no cantinho e a gente se acertava, né? Chegamos no dia da prova, fomos cada um para suas salas, ou todo mundo para as mesmas salas, só que salas que nós íamos fazer a prova. Fizemos a primeira prova, acho que eu fiz 2 ou 3, eu não lembro ao certo. Eu sei que eu fiz uma, deu certo. Na segunda, fui para o mesmo cantinho, estava o pessoal tudinho, o colega chegou e sentou. Ele era a nossa prova de português, né? A nossa passagem para outro ano. E aí o colega chegou, sentou e fez a prova todinha. Falei: opa. E aí ele passou a prova, todo mundo respondeu. Quando eu estou terminando de responder a prova, o professor olha lá da frente, fala: Geraldo, o que é isso aí? Falei: vixe, agora complicou. Nada não, professor, estou terminando. E ela viu que eu estava colando. Devolvi a prova rapidinho, mas já tinha completado a prova toda, estava tudo certo, né? Falei: passei de ano. Acho que era história que eu tinha ficado na anterior, já tinha recebido o resultado, tinha passado. Essa daqui estava tranquilo, passei também. A professora falou assim: Geraldo, vem cá e senta aqui na frente. Eu não ia entregar a prova, porque eu falei: se eu entregar, eu vou dar na cara que eu estava colando, né? Sentei na frente da cadeira dela. Ela estava na minha frente. Terminou? Eu falei: não, terminei não. E aí peguei a prova, fiquei disfarçando. Aí esse colega pega e sai. Entregou a prova, ela terminou, fulano, terminei. Pegou a prova dele. Quando ela pegou a prova dele, ela pegou a caneta vermelha e só fez assim, ó, X, 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 X. Colocou um 0 bem grandão. Falei: meu Deus do céu, olha a minha certeza. Estava num rapaz mais burro do que eu. Estou enrolado, reprovei. E aí confiei porque ele era filho da professora de português. A mesma coisa está acontecendo com os judeus aqui. Eles estão confiando no filho da professora de português, que no dia último da prova, a professora parece que não ensinou nada e o rapaz chegou, entregou a cola toda errada. E o que acontece?
não vai dar certo. Sabe o que isso significa, irmãos? E eu quero que vocês prestem atenção. Às vezes, nós estamos tão certos em coisas tão erradas que no fim, a frustração é o resultado mais esperado. Nós estamos tão certos, mas tão certos, de uma coisa tão errada, que o resultado vai ser uma baita de uma frustração. E o que está acontecendo aqui no capítulo 9, no verso 6, é essa verdade. É uma baita de uma frustração. E Paulo vai desenvolver isso aqui, por quê? Porque a comunidade que o está lendo, que é essa pequena igreja lá em Roma, e todo o complexo do mundo judeu, ele está diante dessa mesma situação, e Paulo desenvolve a salvação, como que ela acontece, e como nós temos percebido, vocês têm visto aqui no livro de Romanos, que nós estamos expondo desde o capítulo 1, cada capítulo que passa, Paulo é mais contundente. A cada versículo que passa, a cada espaçamento que nós entramos no livro de Romanos, Paulo é mais pontual, mais conciso, e ele deixa muito claro que a salvação está só em Cristo. E ele aponta para a realidade humana, quer seja dos judeus, quer seja dos gregos, dizendo da seguinte forma: vocês estão condenados e não tem para onde fugir. Mas o melhor de tudo é cada momento que passa da exposição aqui em Romanos, nós nos deparamos com uma verdade maravilhosa. Nós conhecemos cada vez mais como se desenvolve a salvação do crente. Cada vez mais nós estamos mais seguros em Cristo Jesus. Cada vez mais nós temos maior certeza que somos salvos e não existe possibilidade alguma de sermos crentes em Jesus e perdermos a nossa salvação. Olha só, essa é uma parte muito importante do texto aqui. Capítulo 9 de Romanos, alguns teólogos, principalmente os teólogos contemporâneos, eles afirmam que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia aqui no Novo Testamento. Ele é tão importante, e ele é importante, ele se faz importante, principalmente nessa parte, pois ele irá explicar para nós como se desenvolve a salvação. Paulo deixa claro aqui em 3 fatores importantes sobre a salvação, nesse ponto. E ele é uma abrangência que nós já vimos em alguns lugares, certamente vocês já leram em toda a Escritura Sagrada, e aqui Paulo faz elas ficarem muito claras. Olha só, 3 pontos que nós veremos aqui no decorrer da exposição. A primeira delas, a salvação não é por características humanas. A salvação não se dá por privilégios. Não existe apadrinhamento para salvos. E o terceiro fator, a salvação não é alcançada por obras humanas. Não existe essa: eu sou bonzinho, eu nunca roubei, eu nunca matei, nossa, eu sou uma pessoa que eu não falo nem palavrão, eu sou uma pessoa boa, por que eu não seria salvo? Olha, eu tenho um privilégio, eu sou evangélico, nossa, olha, eu sou católico, eu vou para a missa todos os domingos, olha, eu leio a Bíblia. Teve uma vez que eu fui parado por um conhecido da família, ele me chamou, eu nem sei porquê, eu estava passando na rua, ele falou assim: Tiago, vem cá. Eu cheguei lá, ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração, diga, eu não estou indo para a igreja, mas todo mês eu dizimo, eu sou fiel, 10% vai lá para a igreja, eu não falho isso, porque eu sei que isso é muito importante. Eu falei: isso aí. Acho que ele estava com peso na consciência, talvez, sei lá o que estava acontecendo. Ele teve que me parar na rua para me falar isso. É a necessidade nossa humana. Nós somos bons. Nós estamos fazendo boas coisas. Olha, eu dou o dízimo. Olha, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os pobres. Mas Paulo é categórico. A salvação, o ir para o céu, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui não leva ninguém para o céu. Ser bom não te leva para o céu, dar dízimo não te leva para o céu, ir para a igreja todo domingo não te leva para o céu, nada disso te leva para o céu. Uma outra demanda, o segundo ponto que Paulo vai tratar aqui nessa exposição, ele vai tratar da seguinte forma: a salvação não é escolha humana, ou seja, não é um ato imediato, não é um ato presente. As pseudos igrejas evangélicas dos dias de hoje, elas são contundentes e fortes nos seus apelos. Quem quer aceitar Jesus?
Irmão, abre um espaço aí no seu coração para Jesus. Levanta a mão. Jesus quer salvar a sua vida. Se você não aceitar Jesus, Jesus não pode te aceitar. Você não vai para o céu. Foi pregado domingo passado sobre o texto de Apocalipse, que Jesus bate as portas. Tem igrejas que literalmente falam assim: o Senhor está batendo na porta do seu coração, dizendo: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada. É como se Ele estivesse implorando para que a pessoa pudesse aceitá-lo. Como que se a salvação fosse um ato imediato e ela partisse do homem. Não, meus irmãos, não tem nada a ver. Nada a ver. Pelo que nós vimos até agora, e o que Paulo está tratando hoje, ele é categórico. O homem não fez nada e não faz nada para a sua salvação. O homem, na verdade, ele nem quer ser salvo, ele nem quer saber desse assunto, porque pouco lhe importa. Tanto o homem natural que está lá no mundo, como o homem natural que está aqui na igreja. Ele pouco se importa com essa demanda de salvação. O coração dele passa longe disso. E o terceiro ponto que Paulo vai tratar aqui nessa exposição é essa: a salvação do crente acontece com a santa eleição de Deus. A eleição de Deus, ela acontece em que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. E Ele não teve nenhum desses critérios para que Ele pudesse avaliar e que nesses critérios Ele pudesse te chamar porque você é alguma coisa especial. Não. Você foi salvo? Foi. Por quê? Porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Isso Paulo é categórico e nós vamos ver aqui hoje. Eu quero olhar com vocês, porque eu vou ter que ler com vocês aqui os 4 primeiros versos, que é o verso 6, 7, 8 e 9, desse primeiro momento. Por quê? Porque Paulo vai trabalhar em 2 partes, onde ele vai mostrar a linhagem de Abraão e a linhagem de Isaac. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está mostrando a demanda e desconstruindo a crença que os judeus tinham em relação à salvação que estava atrelada simplesmente por ser a linhagem de Abraão. Então quero ler com vocês, verso 6 ao verso 9. Todos estão aí com a Bíblia aberta? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhe aí, por favor. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Paremos aqui, verso 9. O que nós estamos vendo aqui? Nós vemos aqui, eu quero voltar com vocês lá para o iniciozinho do verso 6. Do verso 6 ao verso 9, Paulo vai desenvolver 3 pontos de ensino para que ele possa clarear o que ele está ensinando para esses irmãos ali em Roma, mostrando que não existe privilégio em descendência. Ele começa essa problemática, essa instrução, ele dá o pontapé com uma problemática. Paulo levanta no capítulo 9 3 perguntas em que ele mesmo a faz para que ele mesmo possa responder. Porque essas 3 perguntas eram recorrentes ali entre o povo judeu. A primeira delas é essa: uma provável falha na palavra de Deus. Paulo está pregando muito. A pregação de Paulo é muito contundente. A pregação de Paulo, ela contraria muito o que o povo acredita. Há uma falha na palavra de Deus. Olha onde que chega-se o ser humano para que possa se esquivar da verdade. Como é que isso está acontecendo aqui? Está acontecendo da seguinte forma, meus irmãos. Os primeiros 5 versos, olha aí para a Bíblia de vocês, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, que foi o nosso primeiro momento de exposição. Os irmãos se recordam? Paulo chega e fala assim: olha, eu estou profundamente entristecido. Entristecido a tal ponto que Deus o sabe, o Espírito Santo e Jesus Cristo são minhas testemunhas. E eu queria ser anátema por amor dos meus irmãos. Por quê? Porque meus irmãos estão perdidos.
perdidos. Aí ele chega e fala ali nos últimos 2 versos, ele fala assim, olha, deles advêm as tradições, eles receberam as alianças, eles receberam a revelação, deles advém o Cristo, e eles estão perdidos. Queria eu ser maldito, queria eu perder a salvação para que todos fossem salvos. Se fosse possível, eu me entregaria por eles. O que Paulo está dizendo? Estão perdidos. Isso para o judeu é forte demais. Aí o judeu, dentro da pergunta de Paulo, porque Paulo mesmo faz o questionamento para que ele possa responder, mas Paulo está fazendo o questionamento como se fosse a mente de um judeu. E aí agora ele fala assim, então a falha na palavra. Por quê? A palavra prometeu. Paulo está pregando alguma coisa que ele está indo contra uma palavra prometida. Por quê? Porque a palavra prometeu que os filhos de Abraão seriam salvos. Então, peraí, se existe uma promessa que os filhos de Abraão seriam salvos, e Paulo está falando que não vão ser salvos, a palavra está errada. E como é que a gente fica agora? E agora nós chegamos num baita de um bico de sinuca, porque nós temos um pregador do Evangelho e um pregador do Evangelho que está pregando alguma coisa errada. Só que observem, Paulo não é o primeiro que passa por essa situação. Não é o primeiro que provavelmente, de forma inescrupulosa, está pregando de forma errada. Nós vamos ver que durante todo o Novo Testamento você vai entender que o judeu vai brigar contra os pregadores do Evangelho, não aceitando a sua mensagem. Vamos para 2 textos para a gente ver como é que isso está acontecendo. Mateus, capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. Nosso irmão nosso irmão João Batista se depara com essa problemática também. Nosso irmão João Batista, ele começa o seu primeiro sermão, o seu primeiro anúncio, e ele já se depara com essa situação. Mateus 3, verso 7 ao verso 9. Ele começa a pregar, e aí, como era costume, todas as vezes que se levantavam pessoas pregando o Evangelho, trazendo um volume de pessoas interessadas em ouvir alguma coisa que vinham de Deus, os judeus mandavam religiosos para que eles pudessem ver e investigar o que estava acontecendo. E não foi diferente que João Batista. João Batista começa a pregar e imediatamente chegam ali ao redor dele os religiosos. E olha o que João Batista fala. Mateus capítulo 3, verso 7 ao verso 9. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, olha as palavras de João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Agora prestem atenção, olha o que era a crença entre esses religiosos. Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que temos por pai Abraão, porque eu afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, os religiosos escutavam uma mensagem tão contundente de João Batista e falavam assim: eu não preciso dessa mensagem, eu tenho por pai Abraão, eu sou filho de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu não preciso de nada disso que você está falando. João Batista fala assim: vocês são raças de víboras, vocês estão loucos. Sabe por quê? Porque vocês estão se escudando em algo que não pode fazer nada por vocês. E digo mais, João Batista diz assim: dessas pedras que estão aqui, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, rapaz, Deus pode salvar essas pedras, mas pelo jeito Ele não pode salvar vocês, porque vocês são hereges, vocês são incrédulos. Isso estava no coração deles. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso desse Messias, eu não preciso de uma vida transformada, porque eu sou filho de Abraão. Eu não posso viver do jeito que eu quero e do jeito que a religião me conduziu. Segunda pessoa que passou por esse mesmo fato, João, capítulo 8, ali vai perto do que Bolsonaro falava muito, E nós vamos passar por ali, verso 30 ao verso 36. Olha só o que acontece. Verso 30, ele começa dizendo assim: dito estas coisas, muitos creram nele. Disse:
Pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Olha aí, mais uma vez. Jesus está pregando, parece que eles creram na pregação do Evangelho, e Jesus fala: se vocês permanecerem em mim, vocês serão livres. Como assim livres? Nós somos filhos de Abraão. Como assim arrependimento? Como assim vida nova? Como assim transformação de vida? Como assim eu preciso de alguma coisa para ir para o céu? Eu sou filho de Abraão. Eu não preciso de nada disso. Essa era a cultura do religioso. Essa era a cultura da maioria do povo judeu. Eles estavam salvos. Eles estavam tão certos quanto eu estava certo na última oportunidade que eu tive de fazer a prova de português, confiando no filho da professora de português. O que aconteceu? Eles se perderam, mas eu passei de ano. Tem os mecanismos, né? A professora vacilou e ela foi corrigir a prova dos alunos da minha frente. Eu não era crente na época, né? E eu vi que estava tudo errado. Eu falei: rapaz, estou enrolado. E cada vez que ela dava um acerto lá na prova, eu corrigia a minha prova. Cada acerto que ela dava, eu corrigia a minha prova. Quando eu vi que ela corrigiu tudo, eu fiquei mais uns 5 minutinhos. Professora, eu terminei, está aqui. Eu olhei ela, ó. Eu passei. Pecaminosamente. Está certinho. Certinho. Mas nem tudo na vida a gente passa, né, irmãos? Nem tudo na vida a gente tem um professor respondendo a prova e a gente corrigindo o que está certo e o que está errado. Esses homens, eles preferiram se escudar na tradição que não mostrava o caminho certo. É por isso, meus queridos, que às vezes nós estamos tão certos em coisas tão erradas que no fim a frustração é o resultado mais esperado. O que acontece? Esses caras se perderam, uma nação inteira, ano após ano, se perdendo porque estavam escudados no que é certamente certo para eles, mas totalmente errado. Porque tradição não salva ninguém, irmãos. Tradição não salva ninguém. Sobrenome não salva ninguém. Classe social não salva ninguém. E aqui está o exemplo disso. O efeito da dúvida nos religiosos, o efeito que eles lançaram aqui em Paulo é muito perigoso, porque ele nos traz algumas possibilidades que podem ferir a palavra. E eles fizeram isso para que eles pudessem arregimentar forçosamente a religião como um todo. Olha a primeira: se a palavra está errada, Deus errou. Se Deus errou ou mentiu, se ele fez isso, ele não pode ser Deus. Olha a lógica do questionamento. Se as palavras desse cara estão certas, a palavra está errada. Se a palavra está errada, ou Deus mentiu, ele não pode ser Deus. Agora você imagina um chefe religioso falando isso. A sua comunidade religiosa ouvindo que você vai estar perdido porque você está preso na tradição. E a tradição é que faz com que a religião fique de pé. E agora o cara traz um questionamento: olha, será que é verdade que esse cara está falando? Porque se é verdade, as nossas promessas estão erradas. Se as nossas promessas estão erradas, quem errou foi o próprio Deus. E a lógica da pergunta de um religioso, de um chefe religioso é: Deus erra? Não. Deus erra? Não. Então como é que esse louco está falando isso? Olha a segunda possibilidade: quem é que está errado? A palavra ou o autor dessas afirmações? Entre nós aqui, imagina, chega alguém agora fazendo um discurso dizendo que todos nós vamos para o inferno e que a nossa palavra está totalmente errada. Quem é que está errado? A palavra que nós estamos lendo ou o que esse cara está apontando?
Nós vamos procurar defesa onde nós temos. E os judeus assim o fizeram. Você quer ver como é que é compatível com o que eu estou falando para vocês? Vocês lembram quando Jesus está sendo julgado por Pilatos? E quando está no último momento, está ali Jesus e Barrabás? Aquelas pessoas, boa parte delas receberam graças do próprio Senhor, receberam favores do próprio Senhor. Pessoas estavam condoídas ali do julgamento, mas os religiosos começaram a incitar: crucificam, solta Barrabás, crucificam. A Bíblia fala que foi um grito uníssono: crucificam, crucificam, crucificam. A gente percebe que a multidão é modelada pela sua liderança. E o que eles queriam com questionamentos tão capciosos? Simplesmente desmerecer tudo o que Paulo estava falando. E essa era a verdade, tanto com Marcos, foi a verdade com Jesus e continua por todo o tempo. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês sobre isso, que está no verso 1, a primeira expressão do verso 6 é a seguinte: Paulo vai deixar claro que o erro estava no entendimento dele sobre o texto. E essa interpretação pecaminosa os conduzia dia após dia para longe do Senhor. Como? Como que isso acontecia? Paulo vai no próprio verso 6, ele vai estabelecer e mostrar essa verdade. Leia aí para mim, Gilvan, 9, o verso 6 todo, por favor. Não pensemos que a palavra de Deus vai falhar, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Olha aí, Paulo agora é categórico. Não existe falha na palavra. E eu também não estou errado. O problema está no entendimento de vocês. Por quê? Porque vocês acreditam que simplesmente basta ser israelita, ser filho de Abraão para ser salvo. Paulo fala assim: nem todos de Israel são israelitas. O que ele está dizendo? Realmente, existem os que são de Israel, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão aqui vão receber as promessas de Deus. Aqui Paulo deixa duas verdades muito claras. Os religiosos estavam certos. Havia uma promessa, e essa promessa era para a descendência de Abraão. Paulo não questiona isso. É verdade, tem uma promessa. E essa promessa é para a descendência de Abraão. Só que o segundo ponto, Paulo diz assim: o erro é acreditar que essa promessa pactual era para todo filho de Abraão. Vocês estão certos, religiosos. Vocês estão certos, judeus. Existe uma promessa. Existe uma palavra do Senhor para a linhagem de Abraão. Sim, mas não são para todos. Essa é a tese de Paulo. Não é para todos. Ou seja, aqui quebra. Aqui chama atenção. Por quê? Como que não são para todos? E agora Paulo vai desenvolver como que não acontece para todos. Por causa dessa afirmativa, Paulo comprova sua tese usando a pessoa de Abraão e de Isaac. E aí é onde nós já lemos, porque Paulo vai agora do verso 7 ao verso 13, mostrando a linhagem de Abraão e a linhagem de Isaac. E ele vai abrir o leque dizendo assim: Abraão teve mais que um filho. Só um filho é o filho da promessa. Isaac teve mais que um filho. Só um filho foi o filho da promessa. Então não são todos os filhos, tanto de Abraão quanto de Isaac, que são detentores da vida eterna. É o caso de vocês. Vocês estão dentro de um povo que realmente tem a promessa, mas nem todos vocês são detentores da promessa. E é onde Paulo quebra a estrutura totalmente dos religiosos. E é isso aqui que eu quero ver com vocês. Sabe por quê? Porque essa promessa não ficou oriunda, presa no povo dele. O povo a quem ele chamou desde o início, desde lá atrás. Essa promessa chegou para nós. Quem somos nós? Aqueles que foram chamados pelo Senhor. Aqueles que tiveram as suas vidas ímpias, a vida natural interrompida por uma força, por um poder, por um amor que nós não explicamos e não tivemos como pará-la. Esses dias eu vi na internet a cena de um vídeo. Lembrei-me do dia que o Senhor me chamou à conversão. Foi exatamente daquele jeito. Eu não sei o nome do filme, nem me detive em ter informações, porque foi tão impactante, porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo. O rapaz estava lá na igreja, e a música tocando e tal,
Ele foi se quebrando, aí corta a cena. Eu não esqueço até hoje. A minha vida também, a interrupção divina, o ato da salvação foi da mesma forma. Domingo a domingo indo para lá, escarnecendo, brincando, xingando, tirando sarro, debochando. Mas um dia que eu estava xingando, que eu estava brincando, que eu estava tirando sarro, que eu estava gozando do que estava acontecendo, uma coisa começou a apertar meu coração. Eu não comecei a entender o que estava acontecendo, e eu tentei lutar comigo com todas as minhas forças, mas jeito, irmãos. Digo que o Senhor interviu no meu coração e disse: você é meu. Daquele dia para lá acabou minha vida. Teve como? E é isso que Paulo está falando. Paulo falando assim: é verdade. Em vocês estão as promessas. De vocês veio um Cristo. Realmente vocês são do povo de Deus. Mas se dá por causa da eleição, do dia que Ele intervém na sua história. E eu acredito que todos que estamos aqui tivemos um dia assim. Aqui temos irmãos que nasceram num lar crente, não teve essa experiência tão robusta e forte, porque ele foi o processo de conversão dia após dia. De repente um dia ele acordou e começou a sentir que realmente ele estava pecando. Aí começou a entender que realmente houve uma mudança de chave. O ímpio não. O ímpio vive uma vida infeliz, uma vida presa nesse mundo, vive agarrada, enraizada nos prazeres dessa vida. E quando acontece um momento de conversão, é um susto. Mas para eles não, eles não precisavam nem se arrepender do que vocês estavam fazendo e nem passar por esse susto, porque eles eram da linhagem de Abraão. Eles ainda estavam duvidando do que Paulo estava falando. Só que Paulo vai continuar, e a primeira coisa que ele estabelece para esses irmãos é isso: nem todos de Israel são israelitas. E agora ele continua. E aqui, irmãos, o verso 7 ao verso 9, ele começa a mostrar a linhagem de Sara. Ele fala que Sara concebeu, né? E Sara teve um filho. E aí, aqui Paulo está fazendo uma leitura do Antigo Testamento. E eu quero ver essa leitura com vocês. Eu quero abranger um pouquinho mais para que nós possamos entender o que está na mente desses homens. Olha aí, Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. Paulo tinha isso em mente e cria toda a estrutura teológica para que ele possa construir e mostrar para esses irmãos. Olha só: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Olha o verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, promessa de Deus. Gênesis capítulo 17, verso 8. Gênesis capítulo 17, verso 8. Continuamos com as promessas de Deus. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olha que maravilha. Só que aqui tem um problema. Todas as famílias da terra são abençoadas? Todas as famílias da terra ali foram abençoadas? Todas as famílias foram alcançadas pactualmente? Não. Então a palavra está errada? Deus errou? Deus mentiu? Não. O judeu é igual ao arminiano, ele tem problema com todos. O todos para o judeu, o todos para o arminiano é difícil. O Senhor nunca quis dizer todas as famílias. Os que te abençoarem, eu abençoarei. Todos que estiveram, e todos que receberam, e todos que abraçaram a fé de Abraão foram abençoados. Todos. Mas foram todas as famílias? Não foram todas as famílias. Mas até aí tudo bem. Podemos dizer que ainda é uma questão de
lógica gramatical. Não é possível, ainda vamos nos firmar no todos. Paulo vai continuar. Nós chegamos aqui para que possamos entender o que Paulo está lendo. Gênesis 21. Abre sua Bíblia aí, Gênesis 21. Gênesis 21, nós chegamos numa demanda importantíssima. Porque aqui é o nascimento de quem? Do filho da promessa. Filho da promessa nasceu. É dele que vem as nossas bênçãos, é dele que advém. Mas espera aí, é o primeiro filho de Abraão? Não. Quem já tinha nascido? Ismael. Só que aqui começa a gerar um conflito danado, porque Sara não aceita que o filho dela passe por frustrações por causa do filho da serva, da escrava. E ela chega para Abraão e fala assim: Abraão, coloca essa família, essa mulher e esse moleque para fora. Não quero eles aqui não, bota ele para fora. A Bíblia fala que teve um pesar, mas aí Deus falou com Abraão. Gênesis 21, 12, olha aí na Bíblia de vocês. Gênesis 21, 12, diz assim a palavra do Senhor: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Agora Paulo mostra para esses irmãos, para esses religiosos, que a descendência que vai receber a promessa de Deus é oriunda de Isaque. E nem todo filho de Abraão recebeu o pacto. Percebe? Quebrou-se. Nem todos que são filhos de Abraão são salvos. Além disso, se você andar mais um pouquinho, Gênesis 25, existe um novo casamento de Abraão. Sara morre, Abraão toma uma outra mulher como esposa, e ele tem aqui 6 outros filhos com essa mulher. E nenhum desses, provavelmente, porque a Bíblia não fala, foram alcançados pelo pacto. Só o filho da promessa, que foi Isaque. Então cai por terra o discurso que todo filho de Abraão é salvo. Paulo mostra: a palavra não está errada, eu não estou errado, quem está errado são vocês, dizendo que todo filho de Abraão está errado. Você imagina o baque para os judeus que estavam ali em Roma, recebendo essa carta e vendo esse conteúdo. Você imagina o baque de pessoas religiosas que discursavam, discutiam com Paulo e se deparavam com essa primeira afirmativa. Os caras deviam falar assim: rapaz, e agora? Mas só que agora a gente chega numa demanda engraçada, porque nós vamos do verso 10 ao verso 13, nós temos os filhos de Isaque. E aqui 2 pontos vão nos nortear, e dentro desses 2 pontos tem uma demanda interessante. Os religiosos poderiam dizer que são filhos de Isaque. Eu não sou descendente, eu não sou um palestino, eu não sou descendente de uma outra vertente dos filhos de Abraão, eu sou filho de Isaque, e por eu ser filho de Isaque, eu sou salvo. Pronto, fechou o conteúdo. E aqui agora a gente não fecha, aqui agora a gente fecha todos os filhos de Isaque são salvos. E Paulo agora vai continuar o mesmo discurso que ele fez ali para Abraão, ele vai fazer em Isaque, com Rebeca, né? Vamos ler verso 10 ao verso 13. Você lê para mim aí, Caião, por favor? Lá em Romanos, capítulo 9, do verso 10 ao verso 13. Não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, que ainda não eram eles nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição, prevalece por não obras, não por obras, mas por aquele que chama, já antes do Arão. O mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci com Isaú. Olha isso aí. Isaque também teve de cara 2 filhos. E Deus está deixando claro: um eu amei e o outro eu odiei. Não são todos os filhos de Isaque que são salvos, só os da promessa. Cai por terra mais uma vez
que nós estamos escudados pela tradição. Não existe tradição que salva. Existe a fé. Aí o que acontece aqui agora? Paulo mostra a mesma condição de Abraão. São 2 filhos, um amado e um rejeitado. Com isso, Paulo mostra mais uma vez e afirma: não basta ter ascendência, não basta ter tradições, não basta, trazendo para os dias de hoje, estar na igreja, não basta ser filho de pais crentes, não basta carregar uma Bíblia debaixo do braço, não basta dizer eu fui batizado. Isso não serve, irmãos. Não é isso que traz salvação para as pessoas. Não é isso que deve ser a sua bandeira. Eu sou salvo por causa disso. Não, por eu ser salvo, essas verdades são realidades da minha vida. Mas nada disso salva ninguém. Nada disso salva ninguém. E Paulo é categórico aqui, irmãos. Ele desconstruiu uma tradição inteira. Não são todos os filhos de Abraão. Abraão teve no mínimo 7 filhos. Só um foi salvo. Isaac teve 2 filhos. Só um é o salvo. O que isso significa? É o da promessa. É o que está atrelado à fé. E os salvos foram que se conduziram a sua vida por fé. O que é isso? Amava o Senhor. Eles amavam a esperança da vinda do Messias. Eles fizeram com que as suas vidas, a realidade deles, estivessem envoltas na palavra de Deus. O norte da vida deles era a lei do Senhor. Não eram outras coisas, mas sim o Senhor Deus em tudo nas suas vidas. Isso é fé, isso é promessa, isso é ser filho da promessa. Eu sou filho da promessa, eu estou na igreja, mas vive a vida mundana. É ambíguo, mentiroso, fofoqueiro, traidora, enganador. Eu sou crente. Crente de quê, meu irmão? Eu vou para o céu. É o céu da boca da onça. Só se for. Esse é o seu lugar. Porque você está na igreja, você vai para o céu? Porque você levantou as mãos, você vai para o céu? Porque você nasceu numa igreja de crentes, você nasceu num lar de crentes, você vai para o céu? Nunca, nunca serão. A Bíblia não dá respaldo para isso. Só os filhos da promessa. Só aqueles que amam a Jesus. Só aqueles que foram chamados para tal. E essa é a verdade que Paulo mostrou aqui e deixa muito claro isso. Agora o interessante, sabe o que é, irmãos? É porque aqui em Isaac, Deus quebra padrões. Como é que Deus quebra padrões? Jacó era o filho mais novo. E Jacó ele fez detentor das promessas da primogenitura, dos direitos da primogenitura. Jacó era mais moço e foi superior ao seu irmão mais velho. Aqui ele começa a quebrar padrões. E quando sabe onde é que ele quebra padrões? Ele mostra que a religiosidade não traz salvação. A pompa, o valor que nós damos a nomes, o valor que era destinado a pessoas, o valor que era destinado a sinagogas, o valor que era destinado a sacrifícios, Deus fala assim: não, nada disso serve. Nada disso cativa para a salvação. Nada disso pode ajudar vocês naquilo que é essencial. Isso são pompas. Isso são glórias humanas, que diante da salvação não tem valor algum. E Deus é mestre em quebrar tradições. É onde a gente começa a perceber que muitas igrejas tradicionais estão aos figalhos, estão rompendo, estão se quebrando. Por quê? Porque estão presos nas tradições, nos nomes dos fundadores, os nossos pais, a nossa legislação, os nossos líderes. Estão afundando, o barco está ruindo. Deus é mestre em quebrar tradições. Aí nós nos perguntamos, por que Deus quebra padrões? Principalmente, prestem atenção, principalmente para que nós não nos percamos confundindo em qualquer coisa ou pessoa, confiando em qualquer coisa ou pessoa. A confiança do crente sempre deve ser em Deus. Por que Deus quebra algumas tradições importantes?
para que você não se apegue confiadamente à sua vida, à salvação, à vida eterna, à sua fé em pessoas ou em igrejas. Ô irmão, por que você tem certeza do que você está falando? Porque o meu pastor pregou assim. Você viu isso? Ô irmão, por que você está tomando tal atitude? Porque a minha igreja fala para fazer isso. Mas você já olhou na Bíblia assim como a minha igreja falou? A minha religião fala assim, rapaz, o que é isso? Por que Deus quebra essas tradições? Por que Deus permite que algumas pessoas caiam? Para que você não se pegue a elas. Por que algumas igrejas estão ruindo? Para que as pessoas não se peguem a essas igrejas. E é o que mais acontece nos dias de hoje. A gente prega, a gente ensina, a gente fala, mas hora e meia você percebe que o fluxo evangélico parece que continua o mesmo. As pessoas continuam com a mesma loucura. Fulano de tal está pregando em tal local, vou correndo. Ó, tem um curador curando em tal local. Vai aquele mundo de crente para lá. Ó, está um homem de Deus que tem o poder da revelação, tem o poder disso ou daquilo outro. Obrigado, meu irmão. Está em tal local. Vai aquele mundo de crente para lá. Você fala, irmãos, o que é isso? O que está acontecendo? Onde é que está a sua fé? Você está firmado aonde? Nossa fé é em Jesus Cristo, irmãos. Uma pessoa bem simples. Andava com as pessoas pobres, com os rejeitados da sociedade. Não tinha bem algum. Não falava bonito, não fazia questão de ter palavras difíceis. Não tinha vestes que chamavam atenção. Mas fazia a vontade do Pai. É nesse homem que nós cremos. Sabe? Esse homem que entrava e saía em qualquer local. Entrava bem e saía bem. Às vezes não entrava tão bem, não saía tão bem, mas não era por causa dele, era por causa dos outros, por causa do pecado dos outros. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que nos portar. Para que nós estejamos firmes naquele que é de verdade. A Bíblia fala e demonstra que Deus realmente quebra esses planos. E a Bíblia nos mostra que isso é uma verdade. Observem aí na Bíblia de vocês, Provérbios 16. Provérbios 16, verso 1. Olha o que diz aí, 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode ter ideologias, você pode sonhar, você pode pensar, você pode desejar, mas o que vai permanecer é aquilo que Deus decretou. Você pode fazer planos, mas o que vai permanecer é o que Deus determinou para a sua vida. Em aconselhamento eu já vi muitos fatos. Pastor, eu pensei tanto nisso. Pastor, eu sonhei tanto isso. Pastor, eu me dediquei tanto a isso e não deu certo. Por quê? Não estava nos planos de Deus. Pastor, mas era o sonho da minha vida, pastor. Eu investi tudo nisso, pastor. Não era os sonhos de Deus. Ele quebra protocolos. Ele quebra tradições. Ele quebra estruturas. Para quê? Para cumprir o propósito santo dele. Isso vai ser assim até o último dia das nossas vidas, até o último dia da história. Deus cumpriu os seus propósitos santos. Olha só como é que é interessante. Gênesis 25, do verso 19 ao verso 26. E aí nós vemos fatos acontecendo. E nesses fatos mostram isso.
Deus quebrando protocolos. Olha só, Gênesis 25, verso 19 ao verso 26. Aqui é o próprio Isaac, né? Os filhos de Isaac. São estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha isso aí. A primogenitura já não existe aqui mais. E o mais moço vai ser aquele que vai prevalecer o mais velho. Deus quebrou tradições. Mais um texto, vamos lá. Gênesis 48. Gênesis 48. Do verso 11 ao verso 20. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Olha esse texto, prestem atenção. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua direita, na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a mão direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Olha só, José, crente, pegou seus 2 filhos, como diz a tradição. O mais velho vai receber a bênção, mão direita, receber a bênção. Primogenitura, as palavras mais fortes, vai ser o mais forte, o mais guerreiro, o mais próspero. Pegou o da esquerda, o mais novo, colocou a sua esquerda. Você também vai ser abençoado, só que seu irmão vai estar sobre você, você vai ser menor. Tradição, isso é normal entre os judeus. Mas aí segue o texto. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ou seja, Jacó fez assim, ó, mão aqui e mão aqui. Aí onde muitos falam que Deus escreve certo por linhas tortas, será? Estava certinho, era só colocar a mão aqui e a mão aqui. Ele cruzou. Não tem jeito, não tem como fugir dos desígnios de Deus. Ok? E aí segue o texto. E abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no número na terra, no meio da terra. Agora o verso 17, o verso 18 e o verso 19, o crente José, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E é onde nós percebemos que nós crentes, muitas das vezes, nós não estamos preparados para o que Deus tem como propósito nas nossas vidas, porque nós temos os nossos próprios protocolos. O crente José tinha um protocolo dele e Deus não tinha o mesmo protocolo. E aí ele foi impedir a continuidade da bênção. Meu pai está errado, meu pai está fazendo alguma coisa errada, meu pai, deixa eu consertar aqui. Olha só, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não é assim, meu pai,
pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Agora olha a resposta. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Sabe o que é isso? Os propósitos de Deus é que este mais moço seja abençoado de uma forma tal, e esse mais velho não seja abençoado da mesma forma, porque Deus quebrou protocolos. Sabe o que isso significa para esse povo judeu? Significa que Deus está quebrando um protocolo de tal forma, dizendo assim: a estes eu estou salvando, a estes não. São todos da linhagem de Isaac, mas a estes eu escolhi, a estes não. Paulo mostrou textualmente. Ele usou de um recurso da hermenêutica que chama-se intertextualidade. Ele colocou aqui para que o povo leia, para que o povo entenda. E está lá, do verso 7, do verso 10 ao verso 13, que nosso irmão Gilvão leu agora. E agora Paulo salienta e deixa de forma muito clara sobre a santa eleição. Paulo agora vai estabelecer para essa comunidade leitora que também chega para nós, como que acontece a santa eleição de Deus. A eleição que chegou aos judeus e também chega para nós. Ela começa no verso 11. Eu quero começar a olhar com vocês, para que nós possamos amadurecer cada dia mais sobre a nossa salvação. Que a nossa salvação não está em nós, não está na nossa igreja, longe disso. Não está na pessoa do pregador, do pastor, não está em qualquer outro local, está na pessoa de Cristo, e que tudo isso começou antes da fundação do mundo. Paulo agora aqui vai estabelecer 4 pontos importantes para que nós possamos entender como fases da eleição. Eu nominei assim. A primeira delas é essa. A eleição se dá da seguinte forma: é independente da presença física e os atos. Como? Olha o verso 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, independe da presença física ou dos atos. Não precisava dos gêmeos terem nascido para que eles já tinham sido eleitos. Sabe aquela coisa? Que menininho bonitinho. Olha, cabelo enroladinho, parece um anjinho. Olha como é que essa criança é linda. Isso é um salvo. Olha que menininha linda, que coisa mais fofa do mundo. Olha que pessoa maravilhosa. Isso é um eleito. Não. Deus não precisou disso para que ele pudesse eleger. Ele elegeu antes que eles nascessem. O primeiro passo que nós encontramos aqui é que a eleição, ela é antes, ela não é depois. A eleição é antes, não é depois. Aqui tanto os judeus quanto os arminianos têm um problema, porque os arminianos dizem que a presciência de Deus se dá quando Deus vê que tal pessoa teve fé e ele predestinou essa pessoa. Aqui eles não tiveram tempo nem para nascer. Como é que eles tinham fé? Não existia fé aqui. A eleição acontece antes do nascimento. E ela vai mais longe. Abram a Bíblia de vocês, Efésios, capítulo 1, para que você possa entender de uma forma mais clara como Paulo doutrina sobre isso. Efésios, capítulo 1, verso 3. Ele começa a dizer assim, ó, e vai até o verso 14. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. Ou seja, tudo em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele. Assim como nos escolheu. Quem foram escolhidos? Nós. Em quem? Nele, o Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando que aconteceu a eleição, irmãos? Antes
da fundação do mundo. Deus está dizendo para esse povo judeu aqui: vocês não foram salvos por causa da tradição, vocês não foram salvos por causa que vocês nasceram especiais, vocês foram salvos, alguns de vocês, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido alguns de vocês. E aí ele continua: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6. Para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prosperou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tanto nele também crido, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Paulo está ensinando aqui? Para a glória dele, para o louvor do nome dele. Em Cristo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Como é que Paulo ensina no verso 11? A eleição não depende de quando você nasceu, não depende do momento de você querer fazer qualquer coisa para Deus. Ela aconteceu antes de qualquer dessas coisas. A segunda fase da predestinação, da eleição que Paulo está ensinando: propósito prevalecente de Deus. Verso 11. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. O que prevalece? O propósito, a vontade, a determinação de Deus. É por isso que dos 5 pontos diz que o chamamento é irresistível. Não tem como resistir. Porque Deus está cumprindo simplesmente o seu propósito. Irmãos, o coração do homem quer seguir por caminhos distantes, quer seguir por terras longínquas, quer continuar vivendo no pecado. Mas quando Deus tem entre os seus alguma pessoa, o propósito dele é maior do que o desejo e a vida dessa pessoa. E ele simplesmente faz com que essa pessoa abrace a fé. Ele vai prevalecer. Não adianta lutar. Não adianta querer guerrear. Nós crentes temos algumas preocupações muito loucas, muito tolas, muito fora da curva. Ai, mas eu morro de medo. Ai, meu filho está resistente. Ai, não sei quem está muito duro. Ai, não sei quem. Irmão, se é do Senhor, não tem dureza. Acho que é Jeremias 9 que fala assim: a palavra é martelo que esmiuça toda a pedra. Não tem coração duro eleito que resista à palavra de Deus. Existe coração de réprobo, de ímpio, que Deus não se importa com eles, que Deus não vai quebrantar o coração deles, que Deus não vai intervir na história deles. Mas o coração duro de um eleito, ele vai ser quebrado pelo martelo da palavra de Deus. Ele vai bater, vai bater, vai bater, e vai se tornar um coração de carne. Por quê? Vai se cumprir os propósitos de Deus. Nós temos como texto, para que prove isso, Salmo 139, verso 16. Olha aí, algum irmão leia. 139, verso 16. Com voz bem alta, por favor. 16. Teus olhos me
morreram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem neles havia ainda. Ok. Tem jeito. Se Deus determinou sua salvação, ela vai acontecer. Você pode querer o mundo, você pode querer os fundos, você pode querer morar em Marte, você pode querer qualquer coisa, mas se Deus determinou que você vai ser salvo, a palavra da verdade vai entrar no seu coração. E não temam diante dos seus. Se Deus tem algum dos seus como escolhido, ele virá na hora certa, porque Deus faz isso com seus eleitos. Mais um texto, Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias o profeta, Jeremias capítulo 1, verso 5. Voz de trovão bem forte. Olha isso aí. Jeremias tinha escolha? Jeremias podia dizer: não, eu quero ser levita, eu quero ser cantor, eu quero ser um artista. Não tinha essa escolha. Antes de você nascer, eu te constituí como profeta das nações. Não tem como ler o livro sobre cada um de nós, mas está tudo escrito. Você está aqui, irmão, tudo aconteceu porque Deus fez com que tudo acontecesse. Não é obra do acaso, não foi um tropeço. Você não errou no caminho, você não acertou. Não, você simplesmente está vivendo ipsilítere de tudo que Deus escreveu no livro para que acontecesse com vocês. Uma folha de uma árvore não cai que não esteja debaixo do propósito do Senhor. Não existe nada que cruze essa terra, não existe uma molécula de ar, nada que esteja fora do controle e que faça ou que haja sem que tenha sido determinada pelo Senhor. Deus é Deus, Ele é Deus porque Ele controla tudo, Ele é Deus porque Ele pode tudo. Os atributos dele conferem isso a Ele. A igreja tem que entender que esse é o nosso Deus. Eu fez nada, irmão. Você foi instrumento. Eu acertei. Acertou nada, irmãos. Se o seu olho não tivesse aberto, você não teria visto aquilo. Eu não consegui ver. Foi porque Deus tapou seus olhos. É difícil, mas é Deus. Deus, esse é o seu Deus. Aí tem muita gente que vai falar assim: não, se for isso aí eu não quero. Eu sou um robô, eu não tenho mérito nenhum, não tenho glória nenhuma. Não, você não tem. A glória é toda dele, porque ele é Deus. Agora Deus também escolheu e levantou vasos para desonra. Levantou, pastor? Levantou. Ele levantou o ímpio para o inferno. Ele levantou pessoas para fazerem coisas más nesse mundo. Ele levantou pessoas para fazerem coisas erradas nessa vida. E essas pessoas estão cumprindo a vontade dele. Só isso. E elas não vão 1 centímetro a mais do que isso. Elas não vão 1 milímetro a mais do que isso. Você acha que esses grandes homens, esses perversos do mundo, se levantaram sozinhos? Você acha que eles estão fazendo tudo que eles estão fazendo porque eles estão livres? Porque eles querem fazer? Não. Simplesmente estão obedecendo o que lhes foi imposto. E eles não vão 1 centímetro a mais. Ciro, você é meu ungido. Nabucodonosor, você vai botar para arrebentar. Nenhum desses caras eram crentes. E essas outras bestas feras que tem aí, do mesmo jeito. Por isso que o crente não tem que ter medo de nada e de nem ninguém. Por quê? São simplesmente pessoas levantadas pelo Senhor. Eles vão fazer tudo aquilo que Deus determinou. E vai acontecer. Não tem como fugir. Você quer ver um exemplo disso? João capítulo 13. João capítulo 13.
do verso 21 ao verso 26. João capítulo 13, do verso 21 ao verso 26. Olha o que fala a palavra do Senhor. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu lhe der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Será que Jesus teve a revelação ali naquele momento? Era Judas? Ele angustiou-se e o pai falou assim: um desses daqui vai te trair. Já eu vou te falar quem é. Aí na hora que ele molhou, é Judas. Aí ele pegou o pão: tá aqui, Judas, traidor. Será que ele descobriu assim? Não, irmãos. A Bíblia já falava que teria o traidor. E Jesus já sabia quem era o traidor. Por quê? Ele foi levantado para isso. Judas foi levantado para isso. Judas era o traidor. Salmo 139, verso 16. No livro já estava escrito que Judas trairia Jesus. Não tinha como ele fugir disso. É aquilo que nós estamos vendo em diversos textos, em diversas partes da Bíblia: soberania de Deus e responsabilidade humana. A soberania de Deus é: Judas, você trairá Jesus. Responsabilidade humana: Judas teria que ter lutado do início ao fim para não trair Jesus. Mas a ganância do coração daquele homem era muito grande. Ele vendeu Jesus por poucas moedas de prata. Um texto que corrobora com o que nós estamos falando, porque os discípulos se reuniram lá no livro de Atos, no capítulo 1, e ali eles fazem uma eleição para que possa ser levantado um novo apóstolo no local de Judas. Pedro, tomando a palavra, Pedro fala assim, a Bíblia fala assim, Lucas narrando, né? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse: irmãos, convia que se cumprisse a escritura, que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. A palavra já estava dita. Pedro sabia que referia-se a Judas, porque Jesus entregou aquele pão, Judas traiu Jesus, Judas teve um alto preço. O que isso significa? A eleição, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal, ela aconteceu antes da fundação do mundo, e não tem como nós fugirmos disso. Terceiro ponto: a eleição. Na eleição, nada da ação humana, tudo é obra de Deus. Olha aí ainda no verso 11: não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, mas por aquele que chama. Você já viu nessas pseudo-igrejas evangélicas? Levanta a mão para aceitar Jesus. Dá um espaçozinho no seu coração para Jesus. Jesus te ama. Você não pode ficar sem aceitar Jesus. Se você não levantar a mão, ele não entra. Se você não pedir para ele entrar, ele não entra. Chama Jesus. Dá uma chance para Jesus. Faça alguma coisa. Irmãos, Paulo está falando, não é por obras. Vamos ajudar os pobres. Vamos ajudar os irmãos, porque assim nós temos certeza da vida eterna, porque somos bons. Não por obras, irmãos. Não por obras. Abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 12. Filipenses capítulo 12. Perdão, Filipenses capítulo 2. Capítulo 12 ainda não fizeram não, né, Rodrigo? Rodrigo é presbiteriano. Quando ele olhou, ele já falou assim: 12? Tradição presbiteriana, né, Rodrigo?
capítulo 12, capítulo 2, verso 12 e 13. Olha o que Paulo está falando. E aqui Paulo está tratando do assunto que é o desenvolvimento da salvação. Olha o que Paulo fala. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está dizendo? Desenvolvei a caminhada de salvação em temor e tremor. Aí ele vai trazer o primeiro tópico. Como é que acontece o desenvolvimento da salvação? Olha o que Paulo fala. E aí quebra tudo, porque aí para assim, ó, vocês vão desenvolver em temor e tremor. Agora, orem muito, creiam, preguem a palavra, decorem os textos. Vocês estão desenvolvendo. Não, nada disso. Nada disso. Olha o que Paulo fala. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Primeira coisa da sua salvação é Deus que efetua. Deus que efetua o quê? Primeiro o querer. Se você quis ser salvo, foi Deus que efetuou. Primeiro passo é de Deus. Mas eu senti desejo no meu coração. Sim, o querer foi Deus que colocou. Se Ele não colocasse, você não teria se projetado para fazê-lo. O querer foi Deus que fez. E o efetuar, tomar atitude para ir, para fazer, para abraçá-lo, para crer, para desenvolver uma vida correta, foi Deus que fez também. Se não fosse isso, não tinha acontecido. Percebem? Qual o primeiro passo do desenvolvimento? Deus que faz. O que eu tenho como crente que olhar para Jesus? Agradecido. Porque se hoje eu sou desejoso da vida eterna, foi Ele que fez no meu coração. Se não, Ele não fez. Por último, irmãos, amor e ódio. E esse é um texto que faz com que muitas pessoas pulem para trás. É o verso 13 aqui do texto de Romanos. Romanos 9. E aí Paulo fala assim, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. No grego, a palavra grega, como sempre que é usada no amor de Deus para o homem, é agape. É o amor de Deus, é inconfundível. É um amor que abarca, que acolhe. Agora a palavra usada no grego aqui por Paulo é misel, odiar. O verbo é odiar. Eu amei Jacó e literalmente eu odiei Esaú. Nossa, Deus odeia. Nossa, Deus não quer se relacionar. Nossa, sim, literalmente. Esse é o relacionamento de Deus com os ímpios. Esse é o relacionamento de Deus com os ímpios. Essa palavra ela é mais traduzida e você pode ver que a maioria das nossas traduções está assim: aborreceu. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Não é? O que essa palavra quer dizer? O sentimento que Deus teve por Esaú é de rejeição. É de impossibilidade de ter qualquer vínculo relacionamental entre Deus e Esaú. Como? Deus nunca ia colocar no coração de Esaú a vontade de ser filho. Deus nunca ia fazer com que Esaú quisesse andar ou pudesse andar como um crente. Porque o que tinha para Esaú era aborrecimento, era rejeição, era ódio. Ele era rejeitado. Sabe por que hoje, e sempre foi assim, por isso que existe a lei do Senhor, um crente nunca se relaciona com um não crente? Por quê? Porque você vai se relacionar com uma pessoa que está debaixo do ódio de Deus, debaixo da ira de Deus. Que relacionamento é esse? É água e óleo. Não se misturam. É ímpio. É abominação para Deus. Essa pessoa não vai ter vínculo com Deus. Malaquias fala sobre esse amor. Como é que Deus amou o seu povo, sendo Deus o juiz deles.
sendo o Senhor Todo-Poderoso, o valente de guerra, aquele que fez com que eles chegassem até ali e nunca os abandonou, mesmo sendo que eles sempre viveram, muitos deles, o povo por muitas vezes, seguiu caminhos de perdição. E Deus o tempo inteiro esteve com eles. Na nova aliança, Mateus 1:21, e o seu nome será chamado Jesus, porque Ele salvará o seu povo. Esse é o amor de Deus, o Deus que nos cerca, que trouxe o seu Filho para morrer por nós, o seu povo. Ele não morreu pelo mundo, Ele morreu pelo seu povo, Ele salvou o seu povo. Esse é o amor. E o ódio, a passagem que representa é Salmo 1:4. João Calvino é um dos comentadores que coloca esse texto e fala assim: a condição do ímpio é tão triste, que o salmista o qualifica como palha. O que é isso? Da parte de Deus ele só recebe sopro. O vento leva ele para longe, não precisa de nada, ele só é levado e conduzido para longe. Que todos nós estejamos debaixo do amor de Deus, não por tradições, não pela religião, não pela denominação da nossa igreja, mas por causa de Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas permitam-me falar uma palavra de esperança. Se existe no meio de vocês, da família de vocês, alguém que está debaixo da mesma condição de Esaú, não significa que ele é um condenado. Talvez ainda não chegou o momento dele. Nós estivemos assim por boa parte das nossas vidas, e um dia ele interviu na nossa história. Oremos para que Deus possa salvá-los. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos por Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra nos seja lâmpada, Senhor, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que nós possamos viver para Ti, Senhor. Em nenhum momento da nossa vida nós possamos nos desagarrar de Ti. Obrigado por tudo, Senhor, porque nós fomos amados, porque um dia no nosso coração brotou, não de nós mesmos, o desejo de irmos a Ti. Um dia no nosso coração apareceu um desejo de querermos a vida eterna, de querermos sermos Teu filho. E a partir desse dia nós nunca paramos, nós nunca mais paramos. Isso não veio de nós, isso não veio pelo ânimo de estar no meio de crentes, isso vem do Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor. Oh, meu Pai, permita que os nossos passem por isso, e que se existe alguém no nosso meio desse jeito, abre o coração dessa pessoa, Senhor. Abre o coração dele, coloca o desejo, Senhor. Conduza-o para Te seguir. Que ele Te ame. E que Teus eleitos que estão espalhados por esse mundo afora, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que eles possam no Seu tempo serem alcançados por esse momento. Não sabemos quem são, não conhecemos, mas já oramos por eles. Que tudo dê certo para eles, Senhor. Que o Senhor seja glorificado sempre. Em nome de Jesus. Amém.